Fala galera, vamos continuar a discussão do nosso Guia de Vigilância Epidemiológica da Covid-19, publicado em agosto de 2020. Falamos dos exames critérios clínicos, né, para diagnóstico, falamos da clínica e da epidemiologia, e falamos também dos exames de laboratório, falamos do PCR, né, que é o exame eleito principalmente para pacientes graves e também para rastreamento em unidades sentinelas, e falamos também da sorologia. Lembramos mais uma vez em relação ao teste rápido, que ele é validado, mas tem algumas fragilidades em relação ao resultado dos exames por conta da forma de ter sido, né, como ele foi realizado na população brasileira em relação ao tempo, né, à precisão. E isso nos dá muitos casos falso positivos ou falso negativos, que é a pior situação. Quando a gente sabe que deu um falso negativo, a gente fica mais tranquilo, a pessoa relaxa e ela está transmitindo sem a gente saber ali da verdadeira situação clínica daquele paciente. Vamos continuar falando dos exames e também passar para os exames de imagem, tá? Quais são as três grandes características em relação à tomografia que conduz, né, ao profissional médico a dar o diagnóstico por exame de imagem, através da tomografia de tórax. Vamos lá. Então, continuando o exame de laboratório, nós temos aqui, né, o teste imunocromatográfico para a pesquisa de antígeno viral. Então, esse teste aqui, observe, se eu vou identificar antígeno, eu vou identificar corpo estranho, está falando bem simplesinho, né? Em amostra do trato respiratório superior. Então, se eu vou identificar corpo estranho, antígeno, eu vou fazer em que fase? Na fase aguda. Então, esse teste imunocromatográfico, eles podem, né, ser feitos para pesquisa vão ser feitos para pesquisa de antígeno do Covid-19 e podem ser utilizados para diagnóstico na fase aguda da doença. Olha a janela, do 2º ao 7º dia após o início dos sintomas, ainda não possui sensibilidade e especificidade desejada. Então, até o momento, eles podem ser utilizados? Podem, mas ainda temos uma fragilidade em relação da pesquisa de antígenos, né, por conta da baixa sensibilidade e a especificidade ainda não ser aquela que nós desejamos para uma doença tão grave, uma doença que causou, né, tanto problema em nível mundial. Estamos avançando. Podem ser utilizados, observem que situações, né, o teste imunocromatográfico, que vai identificar, né, o antígeno do Covid, eles podem ser utilizados, aqui sim tem tendência à questão de prova, na indisponibilidade de testes moleculares, que é o nosso PCR, ou quando esse for negativo. Então, se eu tenho um PCR negativo pela coleta inapropriada, ou ele não foi coletado na fase aguda da doença, pode-se lançar mão do teste imunocromatográfico, tá? Então, essas são as possibilidades, e aqui são, né, ainda o que nós temos de fragilidades do teste imunocromatográfico. Diagnóstico por imagem. Então, nós temos em relação à tomografia computadorizada de alta resolução, a TCAR, as seguintes observações em relação, né, às alterações tomográficas que são compatíveis com o caso de Covid-19. Então, quais são as principais alterações que já foram verificadas? Observe mais uma vez que não estamos lidando com baseados em evidências, porque não tínhamos estudos anteriores. Tudo foi acontecendo baseado em quê? Na experiência, tá? Então, lidar com o Covid nos fez aprender com os erros e começar a acertar a partir desses erros. Então, dentro da tomografia, dentro do exame de imagem, o que a gente pode encontrar nas imagens tomográficas? Inclusive, foi o meu caso, né? Aqui no meu exame, eu tive opacidade em vidro fosco. Vou mostrar já uma imagem para vocês para ver o que é um vidro fosco, que não tem tendência em prova, mostrar a imagem, salvo se for para cargo específico, né, de radiologia, de pessoas que lidam com diagnóstico de imagem. Periférico bilateral. Então, nós vamos ter uma opacidade de vidro fosco em periferia e em ambos pulmões, tá?
com ou sem consolidação ou linhas intralobular visíveis. Ele pode apresentar pavimentação ou não. Então, esse é o mais comum. Eu tenho uma opacidade. O vidro fosco é isso, é opacidade. Não sei se vocês já pegaram a lâmina de laboratório para coleta de preventivo ou qualquer lâmina, qualquer vidro que seja fosco. É essa imagem que a gente visualiza numa tomografia. Vai estar lá opaco, tá? Então, essa é a imagem de vidro fosco, porque parece mesmo com vidro fosco. Eu costumo associar aquela parte da lâmina da coleta do preventivo que é fosca. Então, é bem parecido. Periférico e bilateral, tá? Outro tipo de opacidade em vidro fosco, que já é um pouco mais maciça, ela vai ser multifocal, de morfologia arredondada, com ou sem linhas de consolidação visíveis, ou seja, com ou sem pavimentação. Então, eu posso ter vidro fosco periférico bilateral, ou posso ter vidro fosco multifocal, ou posso ter bilateral e multifocal numa mesma imagem. Tá? A gente vai ver, inclusive, a imagem dessa aqui. E também o sinal de halo reverso, que é outros achados de pneumonia em organização. Então, o sinal de halo reverso a gente vai encontrar em vários tipos de pneumonia, tá? E que, no caso da COVID, vamos observar já um pouco mais para frente, tá? Quando o paciente já está evoluindo. O vidro fosco, principalmente o periférico, a gente consegue identificar com o paciente no início da doença. Já sinal de halo reverso, quando o paciente já está evoluindo, né? Já posteriormente em relação ao início dos sintomas, tá? Ele já está evoluindo a doença. Então, como é que pode cair em prova? Pode cair imagem para identificar? Não. Se não é do seu núcleo de atuação, não vai cair. Pode cair qual tipo de imagem? Opacidade em vidro fosco e sinal de halo reverso. E a Pro trouxe aqui uma imagem, né, de um ATC de alta resolução de tórax com corte axial, demonstrando opacidade em vidro fosco multifocal, tá? Observem aqui como eu tenho, né, sinais de opacidade multifocal, bilateral, tá? Eu estou em ambos os pulmões. Achados pulmonares típicos da infecção por COVID. Então, aqui eu tenho multifocal, bilateral, e ele também é periférico. Então, a Pro falou que juntou, né? Observe que ele está mais na periferia, tá? Mas é multifocal porque eu vejo vários pontos e bilateral. Então, aqui são esse é o mesmo pulmão, né? A mesma imagem do mesmo paciente que vai trazer o vidro fosco para vocês. Que nesse caso aqui eu já estou trazendo tanto ele multifocal quanto ele periférico e bilateral. As características da imagem vidro fosco. Já trazendo aqui a de halo reverso, já quando a gente tem, né, uma imagem posterior, uma imagem mais avançada, quando o paciente já está em curso maior. Esses lugares aqui que estão sinalizados em pretinho são as imagens características ao halo reverso, tá bom? Então, isso vai cair em prova, uma imagem dessa para identificar? Não, aqui é uma aula de guia de vigilância epidemiológica. O que é que um guia tem a ver com tudo isso? O guia tem a ver com como eu vou dar o diagnóstico, com que critérios eu posso colocar no sistema de informação se é confirmado ou se não é confirmado. Clínico, epidemiológico, laboratorial, diagnóstico por imagem. Então, o guia de vigilância epidemiológica ele serve para isso. Mas como pode ser cobrado em sua prova? Pode ser cobrado sim. Quais achados podemos encontrar num paciente que faz exame por imagem de alta resolução, né, uma tomografia de alta resolução, na fase posterior, na fase mais tardia da doença? Eu vou encontrar um sinal de halo reverso. Na fase inicial, vidro fosco, que pode ser bilateral, pode ser periférico ou pode ser multifocal, tá? Então, em regra ele é bilateral, mas pode ser periférico ou pode ser multifocal. Então, isso pode cair? Sim, para todo mundo, sim, porque são situações de imagem, de diagnósticos de imagem que nós já temos certeza de que acontece que os pacientes têm demonstrado isso em exame radiológico. Atendimento e tratamento. Para tudo, foca bem, vamos lidar com o que está dentro e que está preconizado, que está determinado pelo guia de vigilância epidemiológica. O que está em televisão, o que está em rede social, a gente não vai trabalhar, até porque não é o critério que as provas elaboram, né, as suas questões. Então, precisamos ter em mente que precisamos ter material, inclusive, para poder entrar com recurso, né, em relação
as situações da Covid. Então, em relação ao atendimento e tratamento, o atendimento adequado dos casos suspeitos ou confirmados de Covid-19 depende. Lembrando, caso suspeito, nós vamos ver o conceito aqui, mas qualquer pessoa que entre adentro do sistema de saúde com sintoma gripal, num cenário epidemiológico propenso como estamos, vamos ter o quê? Vamos ter sim uma suspeita de um caso de Covid e confirmado, se a gente já confirmou por PCR ou por sorologia ou até teste rápido, que a gente não vai poder descartar uma pessoa que chegue com teste rápido IgM positivo e descartar dizendo que ele não tem sensibilidade. É só lembrar que o teste rápido já tem validade, ele foi validado para ser usado no Brasil, tá? Do reconhecimento precoce de sinais e sintomas da doença, monitorado e o monitoramento contínuo dos pacientes. Então, na atenção básica, nós, como devolvemos o paciente para o seu domicílio, vamos monitorar em 24 horas aquelas pessoas com alguma morbidade e em até 48 horas aquelas pessoas que não têm nenhuma comorbidade, lembrando que eles são orientados em quais são os sinais de piora para a procura das unidades de pronto atendimento e se ele sentir algo que a gente ainda possa resolver, fazer uma nova avaliação, que ele retorne para o primeiro contato, né? A primeira porta de entrada, que seria a atenção primária. No Brasil, nós temos toda uma organização que foi protocolada e preconizada para a atenção primária aprender e a se reorganizar para lidar com o cenário de pandemia, tá? Fatores de risco, todo mundo sabe, todo mundo tem ouvido, nós sabemos quais são os principais fatores de riscos a serem considerados para possíveis complicações. Observem, possíveis. Não significa que todo paciente estará, que seja idoso, que seja obeso, que seja cardiopata, diabético, que ele vai evoluir com complicação. Quantos idosos de 90 poucos anos, idosos de 105 anos foram diagnosticados com Covid e que saíram, sobreviveram e que venceram o Covid. Então, isso não significa que é uma regra, significa que o risco maior de evoluir com uma complicação por Covid está, dentre esses grupos, dentre essas pessoas que a gente já sabe de qual é salteado. Idade igual ou superior a 60 anos, aqui sim, eu digo a vocês que é questão de prova, questão comum, nós já temos ouvido isso durante todo o percurso da pandemia. Tabagismo, pessoas que fazem uso do tabaco. Obesidade, inclusive, já foi comprovado que é o fator de risco mais evidente, é a obesidade. Miocardiopatias de diferentes etiologias, aqui vem da insuficiência cardíaca, miocardiopatia isquêmica, dentre outras miocardiopatias de diferentes etiologias. Hipertensão arterial, diabetes mellitus, pneumonias graves ou descompensados, aqui no caso observem aqui no caso da asma, a asma moderada grave e a doença pulmonar crônica, obstrutiva crônica, tá? Porque às vezes as pessoas dizem, eu tenho asma, aí você pergunta, você usa bombinha? A pessoa não sabe nem o que é isso. Então, muito cuidado ao identificar um quadro de asma, porque as pessoas às vezes estão apenas com o nariz obstruído, estão com dificuldade de respirar, porque não tem uma facilidade de fazer, de respirar pela boca, como é o caso da Pro aqui. Eu tenho asma, moderada, e isso me faz fazer parte do grupo de risco, mas eu uso a bombinha de forma constante. Então, eu sei identificar o quadro de asma e eu sei identificar também quando eu estou apenas com um quadro alérgico, que não chega à necessidade de eu fazer uma intervenção mais precisa. Inclusive, até postei alguns momentos aí nas minhas redes sociais, momentos que eu precisei cancelar a aula porque eu passei 15 dias em crise de asma. Então, em plena pandemia do Covid, eu tive crise de asma e isso me deixou muito preocupada. Além dessa estratificação da asma moderada grave, as doenças pulmonares obstrutivas crônicas, tá? Imunossupressão e depressão, então qualquer condição que possa levar o indivíduo à imunodepressão e imunossupressão, ele vai ser enquadrado como grupo de risco. Paciente submetido à cirurgia bariátrica, ele tem a tendência a imunodeprimir. Pacientes com qualquer outra condição que leve a ele a baixa imunidade, também ele vai entrar como grupo de risco, ou seja, tem maior chance de evoluir com gravidade.
Doenças renais crônicas em estágio avançado, grau 3, 4 e 5, até porque nós sabemos que não é uma doença apenas pulmonar, ela acomete vários órgãos, inclusive, né, os próprios rins. Então, o paciente renal, ele já tem uma complicação em relação à excreta, ele já tem uma complicação em relação a toda a sua fisiopatologia. Ele tem uma chance maior de evoluir com gravidade, né, se ele for contaminado. Diabetes mellito, conforme juízo clínico. Então, se um paciente, vai depender muito, né, da condição clínica desse paciente. Paciente diabético, ele está controlado, ele não tem comorbidade, não tem lesão de órgão-alvo, ele tecnicamente não vai ter o mesmo risco do que um paciente diabético que está descompensado e que tem lesão de órgão-alvo. Então, não é porque eu sou diabético, e sim a minha condição em relação ao meu ser diabético, né? Como eu lido, como eu estou em relação ao ser diabético, a ser um paciente diabético. Mas sim, o paciente diabético ele tem a maior chance de evoluir com quadro grave. Doenças cromossômicas com estado geral, né? Que tem uma complicação, a fragilidade imunológica. Tudo que leva à fragilidade imunológica, se eu estou falando de vírus, eu estou falando da chance maior de evoluir com gravidade. Neoplasia maligna, até porque a gente tem uma imunossupressão por conta do tratamento, mas observem, aqui eu vejo potência em questão de prova, exceto, tá? Câncer não melanótico de pele. Então, as neoplasias malignas são sim fatores de risco, a única que não foi considerada até agora foi o câncer não melanótico de pele, tá certo? Então fiquem atentos, porque aqui banca também adoram a exceção para que vocês fiquem atentos a esse critério. Algumas doenças hematológicas, aí vem a anemia falciforme, a talassemia, porque também são doenças que vão debilitar o paciente, que vão abrir uma janela imunológica. Na verdade, o paciente ele tem uma condição imunológica um pouco mais sensível pela fruto do medicamento, pela cronicidade da doença, pelas consequências que essas patologias hematológicas têm no nosso corpo. Então, no contexto geral, eu não estou adentrando, gente, em cada patologia, porque isso é uma aula para vários núcleos, tá? Que não vou falar do que é anemia falciforme, explicar direitinho cada coisa, porque eu estou falando de um guia que o que deve ser utilizado para qualquer pessoa que vai atuar, ou que vai no seu edital bater lá vigilância epidemiológica do Covid, tá certo? Gestação, porque a gestação, já sabemos que tem imunossupressão, sabemos que as condições fisiológicas da gestante, elas mudam, né, por conta da própria gestação, do próprio feto, e também temos que ter um cuidado muito grande com a gestante, porque já temos a comprovação também de que existe a possibilidade de transmissão vertical, ou seja, muitas crianças de mulheres que estão com Covid nasceram com Covid, tá? Muitas, inclusive, foi triste ver casos de mãe que não saíram vivas e as crianças sobreviveram, ou seja, uma criança já nascendo sem a mãe, isso é muito triste, e também o contrário. Mas, por isso que o grupo de gestantes, como eles são um grupo sensível à atenção primária, nós não deixamos de atender em momento nenhum. No primeiro momento suspendemos, foi quase 15, 20 dias até nos ajustarmos, mas posteriormente as notas técnicas e por essa situação em relação à gestante, a necessidade de acompanhamento por ser um grupo sensível à atenção primária, ou seja, que deve ser atendido na atenção primária, mantivemos a atenção à gestação de baixo risco e de alto risco, claro, com horário marcado, espaçamento e todos os cuidados de afastamento para atendimento e de uso de EPIs e de a organização do fluxo da unidade de saúde, como nós vamos ver um pouquinho mais na frente, ou talvez em outra aula que eu pense em gravar, ainda não decidi. Eu só estou esperando algo mais concreto em relação à organização da atenção primária, quando a gente, nesse momento de transição já. A vigilância epidemiológica. Então aqui a gente começa a falar um pouco mais precisamente da vigilância epidemiológica. Então, no Brasil, a vigilância dos vírus respiratórios de importância em saúde pública é desenvolvida por meio de uma rede de vigilância sentinela de síndrome gripal, que já existe, tá? Ela não surge agora, ela surge no ano 2000, ela não surge agora com o Covid, nós já tínhamos uma rede de vigilância sentinela de síndrome gripal, e
uma síndrome, uma rede sentinela de síndrome respiratória aguda grave. Então, são essas duas redes que a vigilância do vírus respiratórios, ela acontece no Brasil. Claro, todos os espaços que atendem pessoas com síndrome respiratória ou com síndrome respiratória aguda grave serão observadas, avaliadas, diagnosticadas ou descartadas. Mas temos no Brasil redes sentinelas para a síndrome gripal, e para a síndrome respiratória aguda grave. Gravem essas siglas porque tem tendência em prova. Conjuntamente, obviamente, articuladas com os laboratórios de saúde pública, que são os LACENs, até porque são eles que demandam os resultados dos testes de PCR. Tá? Os testes sorológicos, os laboratórios eles fazem também, tanto os públicos quanto os privados. Os laboratórios fazem sorologia e PCR, mas esse alinhamento com o LACEN é por conta de ser rede sentinela. E não esqueçam, lidar com vigilância epidemiológica não é lidar apenas com a rede pública. A rede privada tem obrigação de comunicar os suspeitos e os confirmados em relação à Covid, porque isso precisa ser notificado. E todo hospital, todo ambulatório, todo espaço, inclusive, é vinculado ao CPF ou ao CNES da unidade, ao CPF do profissional, ou seja, o login para fazer a notificação está vinculado ou ao CNES da unidade de saúde ou ao profissional que está atendendo. Os serviços de saúde sentinelas, prestem atenção, tem tendência de prova, já vi inclusive cair para outros temas. Os serviços de saúde sentinelas, quem compõe a rede, têm por finalidade a captação de casos de síndromes gripais, de síndromes respiratórias agudas graves, hospitalizados e ou em óbitos por meio da síndrome respiratória aguda. Então, a unidade sentinela tem essa finalidade. Para, através de estudo do perfil epidemiológico dos casos e conhecimento dos vírus circulantes, serem traçadas as medidas de prevenção e controle. Estar sentinela, ser unidade sentinela, significa que eu vou estar em alerta, eu tenho habilidades, eu tenho precisão, eu consigo identificar com mais segurança aqueles casos e olhar com mais precisão. Por exemplo, nós temos unidades sentinelas para as doenças exantemáticas. Então, nós sabemos, só para fazer dar um exemplo para vocês ficarem atentos a isso. Então, o sarampo. Então, se você chega na unidade sentinela para o sarampo, rapidamente vai ser coletado a sorologia para as doenças exantemáticas. Então, para que a gente possa confirmar ou descartar. Então, esse é o papel da unidade sentinela. Ela vai olhar um exantema e já vai pensar na possibilidade de ser aquilo que a gente não gostaria que fosse. Então, esse é o papel da unidade sentinela. Objetivos da vigilância. Então, a prova vai parar por aqui nesse bloco e volta com os objetivos da vigilância epidemiológica. Aqui sim tem questão de prova. Então, para não ficar tão cansativo para vocês, eu volto nesse slide aqui para falar um pouquinho dos objetivos da vigilância epidemiológica em relação ao Covid-19. Não é objetivo da vigilância epidemiológica em geral, tá? Mas especificamente da Covid-19, que estão, claro, alinhados com os objetivos gerais da vigilância epidemiológica, tá certo? Beijos no coração, até o próximo bloco, tchau, tchau!